Lucas, ele continua falando para nós que Jesus está caminhando para Jerusalém. Não podemos esquecer que lá no capítulo 9, versículo 51, Jesus, sabendo que iria passar desse mundo para o outro, ele toma a decisão e ele vai para Jerusalém. Sabendo que estava chegando a hora dele morrer e dar a vida por nós e nos salvar, ele toma a decisão e vai. Nós já estamos aqui no capítulo 17, versículo 11. Aí, de vez em quando, Lucas vai relembrando, né? Na medida que nós vamos lendo, ele relembra. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, para morrer, ele poderia ter dado uma volta e ido lá para a terra dos pagãos, fugindo, né, do que iria acontecer com ele, porque ele sabia que indo para Jerusalém, aqueles homens iriam se reunir, né, as autoridades religiosas, para prendê-lo e matá-lo. Ele tinha essa consciência. Mas como ele veio para nos salvar, ele continua firme. E agora, nessa ida, ele encontra esses 10 leprosos que se colocam à distância, porque um leproso não podia ficar perto de uma pessoa que tivesse boa de saúde. Eles carregavam até um sininho no pescoço, porque aquele sininho fazia um barulho e a pessoa já sabia que era um leproso. Aí gritava, leproso, leproso, e se punha à distância, porque ninguém podia chegar perto. É por isso que aqui está dizendo, eles se colocaram à distância de Jesus, gritaram: tem compaixão de nós, mestre, cura-nos, tira-nos dessa situação. E eles são curados. Na ida, Jesus diz, vai se apresentar ao sacerdote. Porque quando essas pessoas elas eram curadas de uma doença que na cabeça deles era contagiosa, que poderia contaminar todo mundo, eram os sacerdotes que davam o veredicto dizendo, está curado, pode voltar à vida normal com a sociedade. Por isso que Jesus diz, vai, num ato de fé, porque Jesus nem tocou neles, não fez nada. Eles vão caminhando antes de chegar lá, aonde os sacerdotes estariam, eles são curados antes de chegar. E aqui há uma tristeza e uma alegria de Jesus. Vou falar a tristeza. 9 não voltaram. A alegria, 1 voltou para agradecer. E não somente, veja que a atitude desse que agradeceu foi grandiosa. Ele veio gritando, fui curado, fui curado. Quando ele chega diante de Jesus, ele se dobra, ele se ajoelha, ele coloca o rosto por terra e agradece. Aí vem Jesus que diz assim, nossa, logo o samaritano. Lembrem-se que eu já falei para vocês aqui, né, que Lucas, ele consegue trazer essa questão, né, de resgate da criança que não era valorizada, da mulher e dos samaritanos, porque quando um judeu passava perto de um samaritano, o que é que ele fazia? Cuspia no chão. Eles não aceitavam os samaritanos. Não era raça pura como eles, né? Eles eram os puros, eles eram os santos. Então, agora ali, né, quando vê, lembra da parábola do bom samaritano, a mesma coisa? Quem foi que cuidou do judeu no inverso, né? O samaritano que cuidou, era para ele fazer a mesma coisa, cuspir não. Cuspi nele, mas ele foi lá e fez. Aqui Jesus diz assim, nossa, logo o samaritano, está vendo? Os outros provavelmente eram judeus, né? Os judeus arrogantes, do jeito que eles eram, não voltaram, não. Os arrogantes
não voltam, não se põem diante de Deus. Eles são até beneficiados por Deus, mas eles não voltam, não se colocam. Logo o samaritano que voltou. Então ele está salvo. Então vai, tua fé te salvou. Agora vejam a pergunta de Jesus, né? Aonde é que estão os outros que foram curados? Aonde estão, hein? Porque o samaritano está aqui, ele veio. E aonde é que estão os outros? Aqui vamos ampliar. Todos nós fomos beneficiados com a morte de Jesus na cruz. Todos. Os judeus, que era o povo escolhido, e os pagãos. A reconciliação, ela acontece no Calvário. Jesus está caminhando para ir para lá. E ali, quando ele derrama o sangue, e ele diz ao Pai, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele morre. O sacrifício de Jesus na cruz traz como benefício a salvação de todos. Todos. E uma vez que olhamos para o Cristo e vemos nele a salvação, como diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, que todos aqueles que olharem, né, para eles e crerem neles serão salvos. Olha, o benefício é a salvação de todos. Mas essa salvação, ela deve produzir dentro de nós mudança de vida, conversão. O católico é aquele que, nesse mundo, aonde as pessoas, todas as pessoas foram beneficiadas, o católico é esse samaritano que voltou para agradecer e se pôr aos pés de Cristo, em adoração. E aqui são duas coisas que nós, depois de sermos beneficiados por Deus, pela salvação que Ele nos dá através do seu Filho Jesus, quando Ele nos salva na cruz, duas atitudes do católico: se pôr aos pés de Jesus. Primeiro, em agradecimento. Ele me salvou. Veja que na primeira leitura, Paulo está dizendo isso para Tito, né? Olha, nós éramos pagãos, nós vivíamos e fazíamos tantas coisas erradas, mas um dia Deus manifestou a sua bondade. Deus poderia ter mostrado não a bondade dele, né? Mas claro que Deus não vai falar ou fazer o contrário, porque Ele é Deus, Deus é sempre bom, sempre será bom. Deus manifesta a sua bondade através do crucificado, através de Jesus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela vem mostrar a sua bondade nos resgatando. E agora, nós, a atitude nossa, a gente larga o mundo, nos tornamos católicos e agora nós nos prostramos diante de Deus em agradecimento. Ele nos deu a vida. Nós não existíamos. Ele nos criou. Nós pisamos na bola. Ele manifesta a bondade dele nos salvando e agora nós nos colocamos aos pés dele agradecendo, adorando e agradecendo. Essa é a vida de nós católicos. E a segunda coisa, pedindo pela conversão daqueles que ainda não conseguiram se abrir à salvação de Deus, porque eles poderão se perder um dia. É interessante que São Paulo, quando ele escreve a Tito, né, ele diz assim: caríssimo, admoesta a todos que vivam submissos aos príncipes e às autoridades, que lhes obedeçam
e estejam prontos para qualquer obra. E veja, ele está falando aqui, não é para aquelas autoridades que são boas, não, são autoridades ruins. São aqueles imperadores maus e cruéis. Ele está dizendo, sejam submissos às autoridades. Mas, claro, aqui eu vou abrir um parênteses. Nós somos submissos a qualquer tipo de autoridade, desde que o exercício dessa autoridade esteja de acordo com os ensinamentos de Deus. Desde que esteja de acordo com os mandamentos da lei de Deus. Eu já falei isso aqui para vocês. Quando não se está, não se deve obedecer. Só que não é uma, entre aspas, uma desobediência, estou falando entre aspas, né? Porque realmente é uma desobediência que é uma obediência a quem? A Deus. É uma desobediência à autoridade que está fazendo o mal, que está usando da sua autoridade de forma errada. Não se obedece. Porque a autoridade, ela representa Deus, que é a autoridade por excelência. E a autoridade de Deus, ela se manifesta na sua bondade. Deus quer sempre o nosso bem, nunca o nosso mal. Mas olha, agora fecho o parênteses, acredito que você entendeu o que eu quis dizer. Agora ele diz assim, olha, nunca injuriem a ninguém. Sejam pacíficos e afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. Olha, todos os homens, maus e bons. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês, olha. Se existe um povo mais fácil de se pegar e fazer o que quiser, são os cristãos. As autoridades más e cruéis, se elas quiserem disseminar os cristãos, ela consegue. Sabe por quê? Porque nós nunca vamos reagir com maldade. Sempre com bondade. Nós podemos até nos defender. Se alguém vem, eu posso me defender. Mas, da parte nossa, de nós reagirmos, e vamos lá, e vamos matar, e vamos injuriar, e vamos falar mal desse, e vamos... Isso não é. Tem religiões por aí que, se você falar mal de alguém ali, eles matam. E ainda diz que estão matando em nome de Deus. Mas o cristianismo, os cristãos não. É por isso que a gente vê assim, né? Tanta coisa acontecendo nesse mundo, e parece que os cristãos estão tudo quietos, né? Tudo quieto igual Jesus. Jesus diante de Herodes, como foi que ele reagiu? Quieto. Rezando pela conversão daquela raposa que ele tinha falado, para ver se aquela raposa se convertia. Diante de Pilatos, mesma coisa. A mesma coisa. E vê que Herodes, né, chega lá com aquele jeitinho dele todo meio estranho diante de Jesus, e aquela risadinha, e fazendo gozação, e se portando como o cara ou tal, e Jesus quieto, olhando. Quieto, rezando, porque aquela raposa precisaria se converter também. E quando ele foi lá no Sinédrio, naquela terrível quinta-feira à noite que ele estava sendo julgado, e um cara cospe na cara dele e bate nele. Tá!
no rosto dele. Vê a reação de Jesus. Oh, se eu fiz algum mal, me aponte. Mas se eu fiz o bem, por que tu me bates? O cara fica quieto, não tem resposta. Que é verdade. Tem coisas que para nós cristãos, elas vão fugir das nossas mãos. O que é que o cristão pode fazer? Ele pode chegar diante da autoridade e dizer para aquela autoridade, olha, essa ação sua está errada. E deve se fazer, não pode se omitir, não. Olha, isso aqui está errado. Com todo o respeito que eu tenho a você, porque Deus te deu essa autoridade. Com todo o respeito. Eu estou dizendo para você, olha, isso que você está fazendo está errado. Mas nós nunca vamos pegar uma faca e enfiar nele. Nós nunca vamos dar um tapa nele. Nós nunca vamos injuriá-lo. Nós nunca vamos xingá-lo. É o que Paulo está dizendo aqui. Ó. Depois pega carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, do versículo 1 a 7. Aí Paulo relembra, lembra que você foi mal também, viu? Mas você foi salvo, resgatado pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nunca vamos reagir xingando, enfiando faca, obrigando, matando. Nós vamos, depois que nós falamos, nós nos retiramos e rezamos. Porque é só Deus. Aonde está essa pessoa que não voltou para agradecer por tantos benefícios que eu fiz e agora só vive fazendo o mal? E o pior é quando se está se aproximando o tempo dessas pessoas terem que prestar contas a Deus e as nossas orações parecem que não resolvem. Vamos lembrar de Santa Teresinha, né? Lá na França, no tempo dela, um rapaz, não sei se era Pranzinho o nome dele, ele violentou uma moça. E aí a França inteira mata esse homem, porque que maldade que esse homem fez, violentou uma moça. Aí ele foi preso e condenado à morte, enquanto a França condenava-o à morte. Lá no Carmelo, Santa Teresinha, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Em nenhum momento ela xingou e falou mal. A única coisa que ela pedia era, Senhor, já que ele está indo ao teu encontro, que ele se converta. Senhor, que ele mude de vida, porque o que ele fez foi cruel, mas se ele não se converter, ele não vai se salvar. E ela rezava, rezava, rezava. E ela dizia, Senhor, dá-me um sinal de que ele se salvou. E aí diz que aquele homem com aquele coração fechado que estava nos últimos momentos da vida, antes de morrer, e foi condenado à morte, como eu já falei, ele pediu um crucifixo. Aí ele beijou o crucifixo. Aí Santa Teresinha vibrou de alegria. Esse é o sinal. Ele se converteu. Acho interessante o Papa Bento XVI, né? O Papa Emérito. Quando ele percebe que o mundo está desse jeito, olha quanta coisa, ele lutou, ele tentou fazer isso, ele tentou fazer aquilo, escreveu encíclicas para aqui e acolá, foi perseguido de uma certa forma. Aí ele chega
percebe que as forças dele não dá mais. Chegando a velhice chegou, não tenho mais forças. Não tenho mais força para enfrentar esse, não tenho mais força para enfrentar aquele. Aí no discurso dele, né, da renúncia, se vocês puderem, ouça lá, que vocês vão ouvir. No finalzinho ele diz assim, depois de ver a igreja dessa forma, ele não tem outra coisa a fazer senão isso. Eu não tenho mais força, Senhor. Olha que ato de humildade. Aí ele diz assim, vou me retirar em oração para rezar pela igreja. O que ele podia fazer, ele fez. Ele não tinha mais o que fazer. Por ele não, agora só Deus. Então ele se retira. Você vê o Papa falando mal de alguém? Você vê o Papa mandando recado? Você vê o Papa xingando essa ou aquela pessoa? O que nós não vemos é o que nós deveríamos ver. O Papa retirado com o secretário dele em oração, rezando pela igreja. Tantas coisas que não estão indo bem na igreja. Ele está retirado em oração. Até os últimos momentos ele vai rezar. De vez em quando ele aparece. Aí, às vezes, tem alguns alemães, amigos dele, que vai visitar, está ele ali com o secretário, já com as forças bem lá, né? O homem vê que ele não tem mais força no final da vida dele. O que é que ele faz? Ele diz assim, eu não tenho mais força, eu não tenho mais como carregar essa igreja nas costas. Então ele se retira, admite o que ele não tem força e vai rezar. Aí ele recebe os amigos, recebe outros. De vez em quando aparece ele ali com o Papa Francisco, dando a mão um com o outro, rezando pelo Papa Francisco, rezando pela igreja, rezando por mim. Me desculpa a expressão, ele está rezando por esse padre sem vergonha que está aqui na frente de você. Ele está rezando por você também. Aonde é que você está? Você está aos pés de Cristo rezando, diante de situações que você não consegue mais e você percebe que não tem mais jeito? Você já fez de tudo ou você está simplesmente envenenando a vida dos outros? Ou com a sua maldade, sendo mal também? Eu não estou dizendo que nós devemos ser omissos, porque não podemos ser omissos. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, não injuriem a ninguém. Sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. Porque nós outrora, agora ele joga na nossa cara, ó, ele joga na nossa cara. Porque nós outrora éramos insensatos, rebeldes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia. Quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Justificados assim pela sua graça, nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. Olha como é que nós nos tornamos herdeiros da vida eterna. Eu não sou melhor do que ninguém, espero que tenham pessoas rezando por mim também, pela minha conversão. Mas tem algumas pessoas que eu tenho rezado muito, porque só vivem fazendo maldade.
é uma atrás da outra. E cada dia que passa, está terminando o tempo e não se converte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.